Primeiramente, a paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de liderança com inteligência emocional, uma cosmovisão psicoteológica. Vamos estar explicando detalhadamente cada item que a gente colocou na temática deste nosso curso. Certamente você aprenderá algo que vai enriquecer seu ministério, sua liderança, seja qual for o cargo que você ocupe, vai ajudar e muito, porque essa questão da inteligência emocional tem sido algo muito recorrente nas empresas, na área política, na área religiosa, porém, muitos têm dificuldade de acessar, entender, compreender e pôr em prática essa questão da inteligência emocional. O ser humano, ele conhece bem a inteligência intelectual, o quociente intelectual, porém, é chamado de QI, mas tem dificuldade de entender o que é o quociente emocional. Então, a gente propomos esta aula, propomos este curso, a fim de que você possa compreender melhor, acessar essas informações que estão no seu cérebro, a fim de que tenha melhor desenvolvimento na área cognitiva e emocional para você lidar com as situações recorrentes que faz parte da sua liderança. Evidentemente que o nosso curso, ele não tem como base ou como ideia de fechar toda a questão da inteligência emocional. Mas eu quero abrir portas aqui para vocês. No nosso grupo temos gente de Portugal, gente do Uruguai, Paraguai, Norte, Nordeste, Sul, Centro, Centro-Oeste, Sudeste. Gente de todo o Brasil está nesse grupo aí, tá bom? Eu me chamo Pastor Egias Cabral de Melo, tenho essa formação na área de psicanálise, como também na área social, como na área de história, de teologia, na área de antropologia. Enfim, eu creio que, para quem já tem nossos livros, me conhece, sabe que nós transitamos há um bom tempo com palestras para liderança cristã e liderança também secular. A proposta do curso, então, foi justamente, nesse período de quarentena, reunir pessoas que estavam querendo fazer um curso extra, apesar de estarem dentro de casa, com algumas dificuldades. Então, creio que o curso veio na hora certa, porque queremos dirimir as dificuldades que você encontra em casa para ocupar a sua mente com algo muito importante que faz parte de todo ser humano, que é, sem dúvida, a inteligência emocional. Alguns usam, outros não usam, outros não sabem usar, outros não têm vontade de acessar a inteligência emocional. Então, gente, vocês que se cadastraram, se inscreveram no curso, fizeram a escolha certa, porque quero trabalhar com vocês sobre liderança e o que é a inteligência emocional. Quero partir do zero, a partir do princípio de que tem pessoas no nosso grupo que não têm, talvez, uma desenvoltura acadêmica, como alguns pastores que estão conosco, pastores que têm curso de psicologia, outros têm curso na área de humana, sociologia, na área de história, enfim, na área pastoral, teológica. Então, eu quero começar de um princípio, sem ter muita dificuldade de absorção do conhecimento daqueles que nos ouvem e que não têm ainda uma base na área acadêmica, como muitos do grupo já têm. Então, não quero partir de um princípio já acadêmico, quero trabalhar de forma bem leve, no conhecimento, bem assimilável, a fim de que você possa ir aos poucos, compreendendo passo a passo, desde a liderança até a prática da inteligência emocional. Tá bom, pessoal? Então, quero começar com vocês essa nossa aula. A princípio,
dizer que sou muito grato ao meu eterno e grandioso Deus, pois eu não esperava quase 50 alunos no nosso curso, tendo em vista que foi um tema talvez específico e que muitos, né, talvez não por entender, não saber da proposta, não quiseram acessar. Eu esperava 20 pessoas, mas surpreendeu, né? Foi além das suas expectativas e graças a Deus está aí o grupo. Eu só lamento que ficou 10 pessoas com dificuldade de entrar, porque não sei se tiver alguma dificuldade, mas a aula vai ficar salva no grupo da gente aí do Facebook, na qual, quando vocês entrarem terça-feira, já vai estar todo mundo inscrito, cadastrado, sem ter mais essa dificuldade que alguns tiveram em acessar a página do streaming no Face. Então, pessoal, mãos à obras, vamos começar então a nossa primeira aula do primeiro módulo de inteligência emocional, uma cosmovisão psicoteológica. Ou seja, o que é a cosmovisão? É uma visão panorâmica geral da psicologia com teologia. Quais são as bases ou os personagens da Bíblia que fizeram uso da inteligência emocional e que foram muito eficazes na sua liderança. Vamos também ter essa parte aqui com vocês, tá bom? Vamos elencar essas pessoas que tiveram a felicidade de acessar a inteligência emocional para lidar com seus liderados. A Bíblia, ela está encharcada de exemplos importantíssimos para que o homem na atualidade possa ler, compreender, assimilar e pôr em prática, acessando a inteligência emocional. Então, eu quero começar essa aula logo com um pano de fundo, por favor. Coloca a primeira tela aí, meu querido pastor Gleison. Gleison o nosso sonoplasta aí, viu, de imagem, vídeos, vai estar aí conosco, colocando essas imagens. Eu quero depois, no final, no meio da nossa aula, falar de um grande presente que eu vou deixar com vocês, mas, a princípio, quero todos atentos para nós aprendermos nessa aula, tá bom? Vamos começar, então. Está aí logo de frente, liderança com inteligência emocional, uma cosmovisão psicoteológica. Portanto, vamos lá, começar a nossa aula, então. A nossa primeira aula aí, viu, pessoal? Temos, então, aí, pode ir à frente, temos logo uma frase de efeito para nós entendermos o que é essa liderança com inteligência emocional. Muito bem. Vamos ler todo mundo junto aí. Você que está do outro lado me ouvindo, vamos ler todo mundo juntos. Preste atenção que esse aqui é um ponto X para entendermos toda a dimensão do nosso curso. Essa frase Deus colocou no meu coração para sintetizar todo o curso que nós vamos ministrar. Vai passar, permear por esta frase que nós colocamos. Líder não é aquele que quer ser, mas aquele que as pessoas têm acessibilidade. Eu vou repetir mais uma vez para você entender o poder que essa frase tem para a compreensão da inteligência emocional. Líder não é aquele que quer ser, mas aquele que as pessoas têm acessibilidade. Vamos agora tecer comentários. A gente encontra hoje, numa sociedade muito emergente, pessoas que querem ser alguma coisa. Alguém quer ser famoso lá no Instagram, alguém quer acessar mais informações, alguém quer ter mais grupos, alguém quer ser mais conhecido, alguém quer sempre ser alguma coisa. Isso é fato. Querem ser políticos, querem ser empresários, querem ser ricos.
O ser humano tem uma procura eterna do querer ser, mas dificilmente entende do vir a ser. Eles querem ser, mas não compreendem o vir a ser. O ser humano é um ser em construção. Alguns pensam que já viemos prontos e acabados. Isso não é verdade. Então, a frase está dizendo o quê? Líder não é aquele que quer ser. Porque se fosse assim, todo mundo seria líder. E a gente sabe que, na prática, isso não funciona. Alguns são porque se devotaram, se dedicaram, buscaram, entenderam o seu chamado, acessaram seu cognitivo intelectual, seu quociente emocional e hoje são líderes. Porém, é bom entender que ser líder não é uma questão de querer ser, mas aquelas pessoas que têm acessibilidade. Essa é a palavra-chave do que eu quero trabalhar com vocês. O líder é aquela pessoa que até mesmo ele em si mesmo talvez nem tenha a dimensão de liderar um grupo, liderar uma empresa, liderar pessoas, seja dentro ou fora da igreja, mas devido ao acesso que as pessoas têm a ele, essa via de mão dupla, a acessibilidade que essa pessoa tem, então as pessoas que procuram esta pessoa que está como um homem em formação ou mulher em formação de liderança, o torna, então, ele um líder. Por quê? Porque acessibilidade é algo que credencia a pessoa do líder. Isso quer dizer que a inteligência emocional no seu inconsciente, ela é despertada quando você procura alguém para conversar, dialogar, alguém que você possa confiar, acreditar confiança, alguém que sempre tem uma palavra para lhe dar, tem sempre uma palavra boa para você, alguém que presta atenção à sua conversa. Por que você procurou essa pessoa? Porque ele é uma pessoa acessível. Então, você já manifesta no seu inconsciente a questão da inteligência emocional. Por isso que líder não é aquele que quer ser, mas aquele que as pessoas têm acessibilidade. A pergunta agora, para me passar para o próximo slide, é: você é uma pessoa acessível? Eu não estou com nenhuma pressa, gente. Eu quero que a gente aprenda, tá bom? Não tenho pressa. Você é uma pessoa acessível? As pessoas têm acessibilidade a você? Você é alguém que é extrovertido ou introvertido? Você para ouvir as pessoas? Você se coloca no lugar das pessoas? Você sabe compreender, administrar, gerenciar suas emoções e as emoções daquele que vai ao seu encontro? Isto é fundamental que você saiba responder, porque isso é característica de um líder, de uma liderança eficaz e forte. Portanto, primeira reflexão desta noite: você é acessível? Você permite que as pessoas lhe acessem? Na igreja, você fala com uns e com outros e a maioria deixa a mercê? Isso é algo que precisamos rever nesse nosso curso de liderança com inteligência emocional. Portanto, não seja julgado por não ser uma pessoa acessível, mas sim seja julgado por ser alguém que é acessível, alguém que as pessoas podem contar e procurar você nos seus momentos mais difíceis e também nos seus bons momentos da vida. Vou mais à frente, por favor, ok?
Vou mais à frente, então. Por favor, olha aí. O que é que nós temos agora como pano de fundo da introdução? Esse curso nosso de inteligência emocional propõe, então, uma formação de líderes na perspectiva, preste atenção, intelectual, porque é preciso trabalhar o intelecto, a questão emocional e também espiritual. Como homens e mulheres de Deus, temos um diferencial na inteligência espiritual, além da inteligência intelectual e inteligência emocional, coisas que as empresas e outros departamentos não têm, porque ele explora muito a inteligência emocional, da questão do dia a dia, de como lidar consigo e com os outros, mas eles não têm o que nós temos. É justamente a inteligência no campo espiritual. E por que eu coloco isso? Porque o nosso curso também visa ter a inteligência espiritual. Isso quer dizer que nós temos de Deus o intelecto, temos o emocional e, acima de tudo, quem é filhos e filhas de Deus tem também a questão espiritual. E foi isso que usou grandes homens da Bíblia e mulheres, na qual tiveram sua liderança eficaz. Portanto, como pano de fundo dessa nossa introdução, o curso tem como proposta trabalhar esses 3 fatores fundamentais para uma liderança eficaz: intelectual, emocional e espiritual. Isso tudo, claro, faz parte da dimensão humana e vamos ver isso na questão não somente teórica, mas também na questão prática. Isso é voltar para um líder a fim de que, no futuro, ele possa preparar também grupos, eles mais capazes para liderar departamentos da igreja. A missão, então, nossa, queridos, é, sem dúvida, preparar homens e mulheres, não somente pelo QI da inteligência que você já tem, a qual você não seria chamado, não estaria nesse curso, mas também pela questão do quociente emocional, para que você possa, de fato, trabalhar, formar e capacitar e ser um multiplicador de lideranças para transmitir aquilo da qual que vocês aprenderam nesse módulo que nós estamos aqui apresentando. Vamos mais à frente, por favor. Quero apresentar a vocês agora, depois desse introito, a nossa aula com todos vocês, tá bom? O módulo 1 está aí. No final, eu quero abrir um espaço, quando eu terminar a minha aula, para perguntas, tá bom? O Gleides vai colocar as perguntas de vocês que vão digitar e, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá bom? Lembrando que este curso é um curso na qual visa trabalhar líderes a fim de que eles possam acessar sua inteligência emocional e se tornar um multiplicador na sua igreja. Vamos lá? O módulo 1 é hoje. O módulo 2, próxima terça. Módulo 3, até o 4º módulo. Então, o que é que nós temos para hoje? Vamos ver? Primeiro, a razão da liderança. Vamos estudar aqui. Segundo, a necessidade de liderar, que é muito importante. Conceitos teóricos de liderança. Vamos pegar um pano de fundo. O que é que as mentes mais inteligentes pensam de liderança? E, por último, vamos, então, começar a entender o que é inteligência emocional. Então, todos vocês, por favor, vamos começar com a razão da liderança. Por favor, pode dar um toque aí à frente. Muito bem. Qual é a razão da nossa liderança? Gente, certamente nós temos um princípio bíblico, ético, bíblico, cristão e teológico acerca da liderança. Deus colocou o homem no jardim do Éden para liderar, na qual foi dito a ele: governai. O homem, ele foi feito por Deus para liderar. Evidentemente, se você não é um líder de uma empresa
ou um líder pastoral, você é um líder da sua casa, é um líder de pequenos grupos, porque há líderes de pequenos, médios e grandes grupos. No entanto, todos nós nascemos para liderar dentro de uma perspectiva bíblica e teológica. Ainda que seja um líder da sua casa, você, então, recebeu de Deus aptidão, recebeu de Deus processos cognitivos para liderar. Foi dito a Adão que ele governasse, liderasse. Então, a natureza do exercício da liderança tem como foco pesquisas do homem ao longo da sua história. Isso quer dizer que, desde a infância do ser humano, é estudado seu comportamento de liderança, ou seja, por que se tornaram líderes? Onde nascem os líderes? Que depois eu vou falar sobre isso. Como eles se fizeram líderes? E o que fizeram para ser líderes? Essas questões sempre foi de cunho, de preocupação dos estudiosos da filosofia e da história, não da psicanálise e da psicologia, que são ciências novas, mas a história e a filosofia, que são mais antigas, sempre se preocuparam em responder estas questões. Ou seja, a busca do ideal de um líder também está presente não somente nesse campo aí da filosofia, como também da história, porém, presente na própria literatura. Na República de Platão, grande obra para quem quer enveredar pelo caminho da política, essa obra dele é um clássico da filosofia mundial. A República de Platão trabalha sobre a educação como fator primordial para o processo cognitivo. Preste atenção. Eu estou fazendo logo essa resenha inicial, a fim de que você entenda quando a gente ir para a parte da inteligência emocional. Então, olha só, pessoal, escuta aqui essa aula que é de suma importância. Para Platão, o regente, o líder, o governante, deveria ser alguém que acessasse seu processo cognitivo, ou seja, fosse um filósofo. Para ele, o que poderia reinar uma cidade, um estado, deveria ser um filósofo, alguém que tivesse uma estrutura educacional para que ele possa governar, liderar. É o que ele vai chamar de rei filósofo. Então, ele não admite, se Platão tivesse vivo hoje, não aceitaria, em hipótese nenhuma, que qualquer pessoa fosse político ou qualquer pessoa fosse um líder. Para ele, o processo educacional é de suma importância. Por isso que a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desviará dele. A educação ainda é um processo fundamental a fim de que tenhamos líderes capazes de liderar sua casa, sua família, igreja, departamentos onde vocês estão inseridos em empresa e, quem sabe, até governar cidades, estados e nações. Infelizmente, muitos não têm a preocupação da educação, queima essa etapa, e é por isso que nós temos hoje muitos líderes deficientes, porque não aproveitaram o seu período de educação. Por isso que na filosofia grega, que é o berço da nossa civilização ocidental, diziam eles: música, educação para o espírito e física para o corpo. É fundamental que você entenda que nesse modus operantes da filosofia grega, é importante entendermos que ali já começa a forma embrionária do acesso à inteligência emocional. E eu vou lhe provar como. Ainda, segundo a filosofia, vamos ter a figura de Sócrates. Sócrates, sem dúvida, é o pai da psicologia. Ele é o pai que começa a trabalhar a grande frase:
só sei que nada sei, e depois conhece a ti mesmo. Aqui está, gente, a célula principal, a célula máter do conhecimento emocional. Aqui está a base fundamental. Conhece a ti mesmo. Ou seja, essa viagem introspectiva na vida do ser humano foi sempre uma questão eterna. Conhecer a si mesmo. Esta foi a indagação socrática. Quando o ser humano viaja para dentro de si, quando ele começa a tentar se conhecer a si mesmo, ele tem tudo para acessar seu conhecimento emocional. Portanto, esta frase dele vai desenvolver outras frases e outras atitudes filosóficas do método socrático, como, por exemplo, ele via na sua mãe, que era uma grande parteira, presta atenção nisso, pessoal, que me assiste essa aula. A mãe de Sócrates era parteira, ela trabalhava com as mulheres grávidas, na qual parturejava a vida. O pai dele, Sofronito, era escultor, esculpia, então, no mármore. Presta atenção agora que vai desenvolver o método da maiêutica, ou seja, o despertar da alma, o despertar do espírito. Com a mãe dele, ele aprendeu a despertar no ser humano a sua alma que está adormecida. Eu vou usar agora na linguagem do nosso curso. Despertar no ser humano o seu conhecimento emocional, sua inteligência emocional. O que é que Sócrates fez então? Quando ele via a mãe dele tirar a criança das entranhas, do útero da mulher, tirar aquela criança, ele disse, está aí a minha aula, eu preciso tirar do ser humano a sua ignorância, a sua forma bruta, a sua forma animalesca, a fim de que ele possa dar o melhor de si mesmo. Ou seja, você que me assiste agora tem uma versão melhor de você. E por que você anda com essa cara emburrada, cara de delegado? Por que você anda resmungando? Alguém dá bom dia, você diz, talvez, boa tarde para você, boa noite, o que é isso? Por que as pessoas vivem armadas? Por que as pessoas se tornam incontroláveis? Por que as pessoas surtam psicoticamente? Por que as pessoas se digladiam? Gente, pelo amor de Deus, se você tem isso, é um ponto negativo para a sua liderança. Calma, gente, calma. Vamos acessar a inteligência emocional e aprender com os antigos. E olha que eu nem citei a Bíblia ainda. Eu nem citei a Bíblia, que é sabedoria suprema para o conhecimento emocional, a inteligência emocional. Eu estou ainda na parte embrionária da nossa introdução, na área filosófica, pegando, então, o gancho dessa célula máter da compreensão, da inteligência emocional, citando aqui Sócrates. Então, vamos aprender ainda com ele? Ele diz o seguinte, que este homem, ele é bruto, é algo inacabado. Então, ele faz o quê? Ele faz o despertar da alma, o despertar de sua inteligência, o despertar do seu emocional. Então, ele aprendeu com a mãe a inteligência emocional, a inteligência que é cognitiva e emocional, acessar esses dois. Mas como isso é possível? Quando ele viu a mãe dele parturejar daquela vida, ele fez, então, o parturejar da alma. A minha mãe tira a criança do ventre, e eu tiro o homem dentro dele mesmo, despertando, valorizando a sua alma. Como é que ele fez isso? Aprendeu do pai. O pai não era escultor? Presta atenção agora que coisa linda. Ele aprendeu do pai a esculpir a alma, porque ele tirou a alma do ser humano, ou seja, ele despertou a alma do adulto a acessar sua inteligência, deixando de ser ignorante para ser alguém que tenha
o próprio QI e o QE, o quociente intelectual e o quociente emocional. Agora, com o pai dele, ele aprendeu a esculpir, pegava a pedra bruta de mármore e começava a esculpir aquela pedra. E ao esculpir, fazia então coisas extraordinárias, grandes obras, o artífice fazia, o pai dele, Sofronito, a ponto de ser admirável por todos os especialistas na área de arte em mármore. Agora imagine isso no ser humano, meus alunos. Imagine isso, pessoal do curso de inteligência emocional. Olha só, ele aprendeu que com a mãe tem a alma parturejada, com o pai aprendeu a esculpir esta alma que foi parturejada. Ou seja, ele aprende da mãe do pai para formar no ser humano esta coisa que era bruta, lapidar. Aprenda aí, então, esta expressão da maiêutica, que é lapidar o homem por dentro, porque o homem por fora já está lapidado. É bem verdade que muitos ainda vão para uma academia para exercitar seus bíceps, tríceps, quadríceps, suas panturrilhas e caixas torácicas. Porém, nós estamos falando aqui do homem interior, exercitar os neurônios, exercitar a sua inteligência emocional. Então, uma salva de palma aí, viu, gente, para o grande filósofo Sócrates, pai da psicologia, homem inteligente, que aproveitou a aula que recebia da sua observação da mãe e do pai. Isso é inteligência emocional. É esculpir este homem de dentro para fora para que as suas reações não sejam animalescas, violentas, brutas, retrógradas, que não seja ele alguém que seja inacessível, porém acessível. Muito bem? Vamos mais adiante então, pessoal. Aprendemos então aqui nessa razão da liderança. Vamos mais à frente, por favor, Gleison, dá um toque aí para nós. Eita Deus, olha lá. Não tenho pressa, tenho muita vontade de ensinar aqui a todos vocês. Espero que vocês estejam aprendendo. Dúvidas, se houver, no final, pergunta para mim, tá bom, pessoal? Olha só, ainda sobre esse ponto, a condução de grupo de pessoas, né, para formar uma equipe, isso é o que nós chamamos, né, de liderança, que você bem conhece, a habilidade de motivar, influenciar, liderar, né, contanto que tenha ética e que seja algo muito positivo na qual você está liderando este grupo. Ou seja, é fundamental para que este líder ele tenha, então, toda uma compreensão de que liderar pessoas é lidar com o seu emocional. Isso é importante que você entenda, porque uma coisa é alguém que colocou você como líder na frente de um grupo, outra coisa é você entender o papel de liderar e gerenciar emoções sua e dos outros. Não é controlar a emoção, porque ninguém controla a emoção. Se alguém lhe disse isso, é mentiroso. Olhe para mim aqui, meu santo. Não se controla a emoção diante de uma situação que está diante dos seus olhos. Exemplo, você que leva um murro, né, de repente, ou uma pancada de repente, como você controlar essa emoção? Não tem como, o seu corpo reage a isso. Isso porque nossa estrutura mental é algo biocomputadorizado que começa, então, a reagir de diversas formas. Você começa a ficar nervoso, começa a suar, seu coração começa a bater, sua psique começa a se desarrumar. Tudo acontece isso em menos de 30 segundos. Como é que você controla isso? Você pode controlar comportamentos, mas a emoção ela é de imediato, gente. Então, é bom que você entenda que é preciso gerenciar emoções e não controlar emoções, porque não se controla as emoções. Tá certo, pessoal?
Vamos mais aqui adiante, que eu creio que você está já começando a entender, a compreender. Liderar não é tão fácil como talvez você pensava. Liderar precisa, então, você gerenciar sua emoção e as emoções dos outros, tá bom? Ou seja, é diferente líder para chefe. O líder é aquele que se preocupa com o emocional seu e do outro. E o chefe quer resultado. O chefe quer bater metas. O chefe, ele é grosso. O chefe, ele é exigente. E tem muito líder chefe na igreja. Tem muitos pastores que, em vez de ser líderes humildes, líderes amáveis, são, na verdade, chefes. Chefes que mandam, que exige, que tem meta, que obriga, por isso que precisa fazer um curso de inteligência emocional, para que não seja mais chefe, seja líder. Por isso que há uma diferença gritante entre líder e chefe. O líder acessa a inteligência emocional, gerencia suas emoções e as emoções do outro. Eu vou explicar como é que você faz isso daqui a pouco. Já o chefe não está nem aí por você. O chefe não quer nem saber como está seu dia, como você está naquele momento. Ele quer que você bata metas e ponto final. Muito bem. Sobre esse assunto da razão da liderança, gente, que nós estamos trabalhando aqui com vocês, a pesquisa científica, ela passa a surgir, então, por volta do ano de 1930, a entender sobre como o ser humano começa a liderar de maneira que haja algo que seja mensurável, escrito e copiado, treinado, aprendizado e multiplicado para outros. Porque até então se acreditava que a liderança era um dom divino, a liderança era algo que nascia de sangue azul de pai para filho, que depois eu quero falar isso melhor com vocês. Então, passou a ter no campo da filosofia e na história esse estudo lá atrás, mas depois passou a ter um processo mais científico para compreender como é esta razão da liderança. Ou seja, líderes eficazes passando por uma abordagem funcional, básica, esboçava, então, essa liderança eficaz devido, então, aos seus afazeres, embora que seja ainda de maneira situacional ou contingencial, porém, já se via alguns resultados de investir e procurar mais ainda a entender qual é essa grande façanha dos líderes em estar à frente dos seus liderados e compreender para se relacionar com eles a ponto de conduzi-los a um grande objetivo a ser atingido. Portanto, o líder, na compreensão da inteligência emocional, ele é flexível. Olha essa palavra aí, gente. Flexível. Chefe não é flexível. Pastor-chefe, líder que é, na verdade, chefe, não sabe o que é flexibilidade. Como também não sabe o que é ser adaptável. Ele não se adapta às situações e às circunstâncias. Ou seja, ele quer que os liderados se adaptem à sua realidade, à sua vontade, ao seu querer. Por isso que muitos já não suportam mais os líderes de suas empresas, de suas igrejas e de outros departamentos, né? Que, na verdade, não são líderes, são chefes. Ninguém suporta esse chefe. Portanto, é, sem dúvida, uma liderança eficaz quando eu começo a acessar a minha flexibilidade diante do grupo, como também a minha maneira adaptável para lidar no convívio social no meio dos meus liderados. Uma coisa importante, gente, que temos que aprender, e quero chamar aqui o meu grande mestre, Senhor de toda a mentoria, Senhor de toda a inteligência intelectual e também emocional. O nosso Jesus Cristo.
Jesus tinha comportamento, se andava, conversava como qualquer um que estava envolto dele. Por que hoje os líderes têm que ser destaque? Por que a liderança hoje tem que ser algo diferenciado dos demais? É aí onde está o erro. Um dos princípios da liderança emocional é servir. Por isso que Jesus serve. O princípio da liderança, que é acessada pelo emocional, é servir, não ser servido. Hoje, os líderes querem ser servidos. Eu quero uma festa. Eu quero que vocês façam isso. Eu quero que vocês batam metas. Eu quero o coral, o conjunto, isso, aquilo, outro. Eu quero essa empresa rendendo isso. Gente, querer, nem sempre produz resultados. Agora, se coloque no lugar deles, comece a conviver com ele. Você já almoçou alguma vez com seu liderado? Você já teve um momento mais descontraído com ele? Ou você mantém uma barreira entre você e ele? Ou há um fosso entre você e ele? Por isso que é difícil o ser humano hoje ser bem-sucedido na área emocional como líder, porque ele quer ser líder, mas com atitude de chefe. Por isso que a liderança eficaz na pessoa de Jesus Cristo era algo tão comum que ele, então, era visto como qualquer um deles. Lembra quando foram prender Jesus? Quem é deles? Porque todos são iguais, todos têm a mesma linguagem, as mesmas roupas, têm as mesmas características, as mesmas relações. Então, veja como é o líder do ponto de vista bíblico, para o líder que é hoje. O líder hoje quer destaque, quer ganhar no grito, quer se destacar por alguma coisa ou outra. Não, gente. Quem quer ser líder, ou melhor, quem quer liderar com inteligência emocional, cada vez mais se envolve com o seu grupo, porque aí você terá todo um respeito deles, saberá reconhecer a sua liderança. Por isso que Jesus não tinha roupa diferenciada. Jesus não tinha uma oratória diferenciada dos outros. Jesus não tinha um cavalo, um burro, um barco, uma casa diferenciada dos outros. Olha que coisa interessante eu estou dizendo aqui a vocês. O diferencial da liderança de Cristo era justamente um homem flexível, adaptável e, acima de tudo, acessível. Aprenda com o mestre da inteligência emocional. Não queira buscar luz para você, porque ela virá naturalmente pelos olhos dos seus liderados. Não queira pedestal para ser visto por todos, porque você já é visto no grupo em que você está inserido. Não queira para você presentes de reconhecimento, porque o maior presente você talvez já tenha, que é a admiração dos seus liderados. Então, pessoal, parabéns então para você que assim o faz, que assim entende, que assim compreende. Amém? Vamos mais à frente. Agora vamos ver. Vamos dar uma pausinha aqui, dar uma respirada. Temos mais meia hora à frente aqui, viu, pessoal? O mundo em que vivemos se torna cada vez mais o quê? Mutante. Cheio de transformações, corre para todos os lados. E agora, com essa pandemia aí, é que o mundo está cada vez mais convulsionado. Inconsequente. Está mais difícil de viver e conviver. E cada vez mais que eu vejo isto, eu vejo as pessoas se distanciando de uma liderança com inteligência emocional. Porque as pessoas perdem paciência, as pessoas se estressam rapidamente, as pessoas têm surtos psicóticos com qualquer bobagem, as pessoas começam a ter ansiedade desenfreada, as pessoas começam, então, a declinar na depressão, outros com tentativa de suicídio. Tudo isso, pessoal, faz parte do mundo atual em que nós vivemos. E a liderança, cadê ela? Cadê os nossos líderes, então? Portanto, nesse ponto aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro que o mundo em que nós vivemos hoje
não contribui para que a gente possa fazer um trabalho mais eficaz e ter mais gente para a compreensão dessa sua inteligência emocional. Porque as pessoas estão cada vez mais ficando líquidas e não sólidas. Essa linguagem não é minha, é do grande sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, na qual desenvolveu mais de 50 livros na área da liquidez, como Modernidade Líquida, Medo Líquido, Amores Líquidos, Vida Líquida. Tudo isso no livro ele denuncia uma sociedade que séculos passados tínhamos solidez de princípio moral, solidez de convivência, solidez na religião, solidez na questão política, solidez nas questões sociais. Mas, de um tempo para cá, na virada de um novo século, começou então a se exaurir a solidez e veio a liquidez. Hoje tudo é líquido, gente. Meus queridos, a liquidez tomou conta de tudo. Quer ver uma coisa? Hoje nós temos amizade líquida, aonde ela é mais virtual do que real. Hoje temos igrejas líquidas que pregam mais a teologia triunfalista, a teologia da prosperidade, a teologia retributiva, do que a teologia doutrinal. Se torna uma igreja líquida, pastores líquidos, ou seja, as mensagens líquidas que não servem de nada, membros líquidos que não querem ter compromisso com Deus e a palavra, querem então somente barganhar com Deus. A sociedade global em que nós vivemos hoje caiu no descrédito, aonde a vida líquida, o amor líquido, relacionamentos líquidos estão cada vez mais patentes diante da situação em que nós vivemos. Portanto, a vida líquida, o medo líquido, os relacionamentos líquidos estão se distanciando cada vez mais do entendimento da liderança com inteligência emocional. Por isso que este curso é uma proposta que, diante do mundo líquido, diante da liquidez daquilo que foi sólido, possamos, então, ainda resgatar valores, a fim de que possamos, então, ter pessoas que deem credibilidade à nossa liderança e ter tempo, paciência para compreender que a inteligência emocional lhe ajudará em todas as dimensões da sua vida, desde a sua área espiritual, moral, política, econômica, social, familiar, serve para tudo, gente. Amém, santos? Portanto, quero passar para o outro ponto, a fim de que você possa nos acompanhar aí. Falar. Temos agora a necessidade de liderar. É o segundo ponto. A necessidade de liderar. Olha só, pessoal, que está nesse ponto aí. Temos uma crise de liderança instaurada, gente. A crise de liderança anda por todos os lados. Por todos os lugares desse Brasil e do mundo, você vê crise na liderança. É a crise mais intensa hoje da humanidade, além da crise financeira, crise política, crise familiar, crise empresarial. A pior e mais intensa dela é a crise da liderança. Porque esta crise, a falta de líder faz com que haja esta desestabilização em todas as dimensões da vida humana, política, economia, sociedade, família, empresas. Porque se nós não temos um líder, nós não temos nada funcionando bem. E é bom que você entenda outra coisa aqui. Eu falei uma palavra-chave, acessibilidade. Aprenda outra palavra agora. A palavra crise no original grego quer dizer exatamente a falta de
comunhão, falta de ligar, falta de acessar algo para ser resolvido. Deixa eu ser mais explícito aqui com você a palavra crise. Toda vez que causa uma crise, causa um distanciamento. Crise é distanciar você de um acesso. Então, quando você escutar a palavra crise, está dizendo distanciado. Por isso que quando existe a crise existencial, você está distanciado de si mesmo. Crise espiritual, distanciado de Deus. Crise econômica, distanciado da economia. Então, pessoal, a liderança está em crise. Há uma distância do líder para a liderança emocional. Você hoje tem líder que lidera de todo jeito. Lidera com a sua própria vontade, mas não lidera com a vontade da inteligência emocional. Isso aqui é muito sério. Hoje temos líderes em todas as áreas. E por que o mundo está desse jeito? Porque muitos lideram por sua própria vontade. Outros lideram porque foram colocados. Outros lideram porque lideram cargo de liderança. Mas quantos deles se debruçam a aprender, ou quantos deles acessam ou procuram aprender sobre a inteligência emocional? Poucos fazem isso. Por isso que, quando eu coloquei crise na liderança, estou dizendo distanciamento. Há uma distância do líder que nós temos aí e do líder com inteligência emocional. Por isso que o mundo está com toda esta bagunça, esse caos social, toda essa desestabilização em todas as áreas em que nós estamos inseridos. Parece ser difícil nos dias atuais termos líderes que assumam de fato e de direito sua função. Claro, quanto mais avançamos na modernidade, em sistemas metodológicos de liderança, mais distanciamos dos padrões daquilo que deveria ser liderança do ponto de vista ético, do ponto de vista intelectual, emocional e espiritual. Por isso que os verdadeiros homens que de fato e de direito tornaram-se grandes líderes, não somente do ponto de vista bíblico, como também do ponto de vista mundial. Eu, quando fiz antropologia na Universidade Federal, quando eu estudei história, quando eu fiz psicanálise, a gente escutava bastante grandes líderes como Moisés, Josué, Davi, Neemias, Esdras. Estes homens usaram inteligência emocional. O próprio Moisés acessou a inteligência emocional para lidar com o povo. Josué, este grande homem de Deus, também fez uso de sua inteligência emocional, chamando o povo ao arrependimento quando se colocou com o povo diante dos pecados que o povo estava cometendo. Neemias, Davi fez isso. Davi tem exemplos clássicos de inteligência emocional que eu quero depois compartilhar aqui com vocês, que eu estou na minha parte de introdução desse curso, que é a minha primeira aula. Neemias se colocava diante do povo, grande líder, e o próprio Paulo vai se tornar um grande líder neotestamentário, que vamos esboçar aqui também a liderança nesse grande e extraordinário teólogo. Portanto, pessoal, nesse ponto aqui, que nós estamos trabalhando da necessidade de liderar, é fato. Deixa eu lhe ensinar aqui mais uma coisa. Na palavra crise, que do grego quer dizer distanciar-se, crise quer dizer estar afastado de um ponto de vista. Preste atenção que eu vou dizer aqui a vocês. Na palavra crise, tem a letra S. Tira agora o S e vê o que é que vai ficar. Tira o S. Tirou o S, ficou a palavra CRI. Inteligência emocional é criar situações, criar meios para acessar a inteligência emocional. Crie maneiras, crie formas, crie situações
para resolver as coisas e não adentre ou acesse a crise para distanciar você. Basta tirar o S para criar, para aproximar e resolver problema. Se você põe um S, você se distancia e não resolve nada. Tá bom, pessoal? Crise e crie. É só tirar o S. Vamos continuar, então? Próximo. Olha aí, pessoal. Estamos agora no terceiro ponto da nossa necessidade de liderar. Gente, aqui tem algo fundamental e eu quero que você aprenda aí muito. Se você está aí copiando, não perca seu tempo. Eu tenho um presente para você. Tá vendo isso aí que eu fiz? Todo esse PowerPoint que vocês estão vendo, eu vou disponibilizar para todos do grupo. É um presente meu para vocês. Só peço uma coisa: não use isso para dar aula aí fora, porque é plágio. Não faça isso. E eu faço o quê, pastor? Eu estou colocando isso para você ter, para você acessar, para você aprender, para você rever o que eu estou falando. Porque em outra aula que eu ministrei, eu disponibilizei, alguém tirou a minha foto, botou a foto dele, foi dar aula. Plagiou toda a minha aula. E o pior, não soube falar diante do grupo. Que vergonha ele passou. Então, gente, de coração, eu vou dar toda essa aula a vocês, todo esse PowerPoint que está aí, eu fiz com todo carinho para vocês, não precisa copiar, está toda aí a aula, tá bom, pessoal? Toda bonitinha para você. Próxima terça, vou fazer novamente para vocês. Eu quero que você tenha o prazer de dizer, valeu a pena a taxa de R$ 40 por toda a aula que eu estou recebendo aqui. Tá bom, pessoal? Vamos agora para essa questão aqui. Olha só, o líder com inteligência emocional, primeira coisa, regra áurea que ele tem em mente. Sabe o que é que ele tem que ter em mente? Humildade. Ah, meu Deus, se não houver humildade, peça para sair, não dá para liderar. Pior coisa que um liderado pode sofrer na vida, ou pode ter na vida, é um líder orgulhoso. Um líder que só quer ser, mas não tem inteligência emocional para lidar com as pessoas. Portanto, além das virtudes, né, da firmeza, amável, intrepidez, dedicação, coragem, eu quero destacar aqui para vocês humildade. Você escuta muito essa palavra, né? Você sabe o que é humildade? Sabe o que é humildade? Você sabe o que é isso? A humildade é alguém que é humilde, é simples. Não, isso não é humildade, não. Simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Eu quero dar essa aula para você, para nunca mais você esquecer o que é humildade. Tá bom? Vamos agora no original, acessar a fonte original da palavra humilde. Humilde vem do latim, quer dizer humilis. Isso quer dizer que humildade, virtude central para a vida do homem. Essa é a filosofia de Immanuel Kant. É a virtude central para todas as coisas. É a porta central que abre para todas as outras. Quem tem humildade, todas as portas se abrem para ele. Por isso que um líder não pode ser orgulhoso. Um fator primordial da inteligência emocional é ser humilde. É reconhecer suas fraquezas e suas potencialidades. Mas tem gente que esconde as fraquezas e só quer revelar o seu potencial. Por isso que são líderes fracassados, porque não reconhecem suas fraquezas. O bilis do latim também quer dizer outra coisa fundamental. Humildade, gente, aqui está trazendo para nós que é algo que vem de humus. Humus quer dizer chão, terra. Quem é agrônomo sabe do que eu estou falando. A terra tem o humus. Humus quer dizer solo fértil. Humildade quer dizer coração fértil.
inteligência emocional fértil, para que se plante uma planta e possa germinar no coração do outro. Ou seja, humildade de quem lidera e humildade de quem é liderado. Deixa eu dar essa aula aqui para você. Humildade de quem está liderando tem que ter coração fértil. Para quê? Para saber plantar a semente no coração do outro. Você está me entendendo isso aqui? Você pode recorrer à internet, YouTube, aonde você for, você nunca vai ouvir uma aula dessa, porque não tem. É fruto de minhas pesquisas e estudos aqui que Deus tem me dado. Eu fui estudar a fundo a palavra humildade. Então, eu tenho uma humildade, você tem a humildade de reconhecer de que a inteligência emocional, ela precisa ser humilde para plantar no coração do outro que é humilde a semente, a fim de que ela possa germinar e dar frutos. Então, eu só posso frutificar nos meus liderados se eu tiver um coração fértil, uma mente fértil, na qual eu possa, então, fertilizar o coração do outro, do meu liderado, e plantar a semente da sabedoria, a semente essa que vai germinar e gerar bons frutos. Ou seja, Rex Humber foi um grande pregador da década de 60, 70. Eu assisti a ele ainda na televisão, quando ainda criança. Tinha um programa Rex Humber no canal Tupi-Guarani, rede canal 6 aqui em Pernambuco. E é interessante que no seu canal de televisão, né, nos estúdios, chegou lá um agricultor. O agricultor chegou, olhou, viu toda a estrutura de televisão, cheio de botões e fios, e disse assim o agricultor, Rex Humber, olha, impressionante isso aqui, só o senhor mesmo para dar conta de toda essa parafernália eletrônica que está aí. Rex Humber olhou para ele, poderia ficar muito orgulhoso, mas disse assim, rapaz, só o senhor mesmo para germinar um solo, plantar, colher e vir a ter nós a ponto de ser comestível e saudável. Ou seja, ele retribui a honra. Quem tem honra, honra. Honra é um princípio fundamental também para quem tem inteligência emocional. A quem tem honra, honra, gente. Eu vou falar isso lá em Pedro, quando ele vai falar sobre temor, honra e amor. Eu estou só preparando vocês aqui para a próxima live, que vai ser muito mais quente, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Humildade. Nunca diga, gente, eu sou humilde. Faça isso não. Quem diz que é humilde, deixou de ser humilde, porque quem é humilde não diz que é. Quem é humilde não reconhece que é humilde. No dia que ele reconhecer que é humilde, deixou de ser humilde. Vai desestabilizar sua inteligência emocional. Por isso que a humildade é para os outros ver em você, reconhecer em você, que você não escute dos outros que você é humilde. Portanto, eu ainda quero uma palavra sobre a humildade. É de suma importância o que eu vou dizer aqui a vocês. Olha só, Mahatma Gandhi, este homem que foi um dos grandes líderes, né, da Índia, fez a luta contra as armas, o armistício da grande caminhada que ele fez, a luta não armada, né? E um dia ele foi chamado para dar uma aula na Universidade de Oxford. Ele seria o palestrante. Então ele usa aquela roupa, né, a roupa de um faquir, feito um camisolão, que é a roupa muito típica da Índia, e um homem alto, de quase 2 metros de altura, com uma gravata borboletinha, né? Um homem branco,
olhou para ele assim, desprezando. E quando ele olha, despreza assim, fala assim, carregue minhas malas. Então, ele humildemente pegou as malas daquele homem com aquela postura de rico, branco, gravata borboleta, e foi até o hotel, e no hotel, aonde o próprio Mahatma Gandhi estava hospedado, mas levou a mala dele, chegou lá, deu algumas libras esterlinas, ele pegou e agradeceu e ponto final. Interessante. Na noite do discurso, na noite em que ele foi dar a palestra, então a mulher anunciou: com vocês, o palestrante da noite, Mahatma Gandhi. Quando Mahatma Gandhi se apresenta, quem está lá olhando para ele? O cidadão branco, com pinta de rico, gravata borboletinha, olha para ele e fica pasmo, fica admirado, como quem quer dizer, como é que esse, com roupa de um pobretão da Índia, parecendo alguém que veio aqui se aventurar, vai dar palestra. Aquele homem ficou sem entender. Quando terminou, foi cumprimentar. Rapaz, você foi o palestrante e pegou as malas? Ele disse, você não mandou pegar as malas? Eu obedeci. Você não me deu libras esterlinas? Eu recebi. Ou seja, o princípio da humildade, gente, é algo que ainda surpreende muita gente. Olhe, todas as vezes que a Bíblia fala em desprezo, sempre acontece algo negativo na vida daquele que despreza. A Bíblia diz que Golias desprezou Davi. Qual foi o resultado? Davi cortou a cabeça dele. Tem muita gente perdendo a cabeça porque despreza o princípio da humildade na vida de líderes. Líderes estão perdendo cabeça porque não sabem ser humildes. Quer ver mais? A mulher de Davi, a sua esposa, a esposa de Salomão, ou melhor, filha de Saul, a esposa de Mical, a esposa de Davi. Davi veio da rua, alegrando-se, pulando, porque a arca tinha trazido a Jerusalém. Ela da janela olha e diz, e ela desprezou Davi, porque dançou de um jeito que as roupas íntimas se apresentaram diante de todo mundo. Quando Davi chega na sua casa para abençoar, o que é que acontece? Ela vai xingar Davi. A Bíblia diz que ela não teve filhos até a sua morte. Ou seja, todos que desprezam no final fica sem nada. São pessoas que terminam a sua vida sem nada. Nunca despreze a humildade de ninguém. E para fechar aqui, então, pessoal, que já estamos aqui com vocês 1h20, eu quero 1h30, então, para fechar. Algo aqui surpreendente para vocês também. Para fechar aqui com Mahatma Gandhi ainda. Mahatma Gandhi, ele foi almoçar em outra situação, e quando ele está ali almoçando, ele pega o prato dele e senta na mesa só de homens brancos da Inglaterra. Quando ele senta ali, começa a almoçar, aquele homem branco se afasta dele, já outro homem, né? E faz assim, não convém que abutres almocem perto de águias. Não convém que, chamando ele de abutre, não convém que abutres almocem perto de águias. Na mesma hora, Mahatma Gandhi se levantou e disse, permita-me e desculpe, a águia vai ter que se retirar. Entenderam aí, pessoal? É isso, gente. Quantas pessoas perdem por não ser humildes, gente? Pelo amor de Deus, o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, envolve a humildade. Seja humilde. Líder, não dá para ser um
lidere com inteligência emocional sem esta humildade. Portanto, vou mais aqui à frente, pessoal. O QI, que é a inteligência intelectual, não é mais hoje, né, a moeda de troca para grandes empresários. Não é mais hoje o ponto fundamental para o emprego. Pois tem muita gente de grande inteligência na área de química, física, biologia, mas é alguém que não sabe conviver, não tem inteligência emocional. Sabe aquele cara que é CDF, passa nota 10 no Enem, 10 no concurso público da Polícia Federal, 10 para reitor, não sei de onde, tira 10 no concurso público para ser auditor fiscal, mas quando está lá dentro, o seu coeficiente emocional, zero. Não sabe se relacionar, é uma pessoa difícil, fechada, é algo insuportável. Portanto, hoje, os líderes que são donos de grandes empresas estão visando o QI intelectual, que é importante, mas também o emocional, para que haja relacionamento. Sem isso, empresa nenhuma cresce. Por que Jesus cresceu com 12? Porque o relacionamento entre eles foi algo tão importante que de 12 partiu para 70. De 70 para 120, de 120 para 500, de 500 para 3.000, de 3.000 para 5.000, diz a Bíblia, o historiador médico e Lucas, já não se podia contar o número daqueles que estavam aderindo à obra do Senhor. Portanto, fica aí essa dica para vocês, tá bom? Ou seja, a importância, então, da inteligência emocional está baseada nesse princípio, tá bom? E por último aí, gente, para a gente fechar, já estamos aqui no partido final, pega aí os conceitos de liderança que temos aí, olha só, conceito de liderança, segundo o Lord Montgomery, ele vai dizer que liderança é a influência, isto é, a habilidade de uma pessoa influenciar a outros através de um propósito comum, palavra-chave, habilidade, é preciso ter. Segundo ainda o almirante Nimitz, vai dizer que a liderança é aquele que tem a capacidade no homem, que vê, é aquele que tem a capacidade no homem, que inspira confiança. Uma coisa importante, inspirar a confiança no outro para que possa nos seguir. Como também o presidente Truman, presidente dos Estados Unidos, vai dizer que líder é uma pessoa que tem a habilidade de fazer com que os outros façam o que não querem fazer e gostem de fazê-lo. Olha que frase linda aqui de Truman. Há apenas 3 tipos de pessoas no mundo, vai dizer Lin Hongcheng, líder chinês. Há pelo menos 3 tipos. Aquelas que não se mexem, as que se movem, as são os movíveis, e as que movem os outros. Pois bem, os que podem mover os outros, sem dúvida, são os líderes que acessam a sua inteligência emocional. Portanto, pessoal, líder é o homem que conhece o caminho e sabe manter-se à frente, trazendo outros para caminhar consigo. Então, pessoal, a inteligência emocional parte por esse princípio. E aí, chegamos agora na última parte da nossa inteligência emocional. Olha aí. Coloca aí no ponto 4, Gleison. Ponto 4, mais um para mim, por favor. Quero terminar com vocês aqui por hoje, tá bom? Olha aí. Inteligência emocional. Vou novamente citar aqui Platão. Platão disse que todo aprendizado tem como base o emocional. Toda a nossa vida é permeada do emocional, gente. Sem o emocional, ninguém vai para lugar nenhum. Tudo isso passa. Os grandes estudiosos da psicologia, da psicoteologia, da psicologia, pessoal da psicopedagogia, vai entender claramente isso, pessoal. O emocional é fator fundamental para o aprendizado. Então, para Platão, ele vai dizer que todo aprendizado, toda a base do saber parte pelo emocional. Então, vamos acessar isso como, pastor? Interagir as nossas emoções, regulamentando, então, nossas situações diante do outro.
Para colocar em termos coloquiais, a inteligência emocional é como se fosse uma sabedoria de rua, é a experiência do dia a dia. A inteligência emocional do ser humano, gente, é como se fosse algo empírico, as experiências da vida que vai lhe ajudando a você lidar com as situações. Ou seja, algo que está acima da sabedoria do livro, que é a vivência da prática. Ela é responsável por grande parte, né, de nossa capacidade de uma pessoa de navegar com eficiência com a vida consigo e com os outros. E aí vem, então, duas grandes definições, por favor, mais à frente, que eu quero trabalhar aqui com vocês. Mais um toque aí à frente, por favor, Gleison. Quem tem inteligência emocional, pessoal, quem tem inteligência emocional, sem dúvida, é alguém que sabe resolver seus conflitos internos e externos, sabe trabalhar na direção certa, atinge suas metas com tranquilidade, adaptável e flexível, como eu já falei. E segundo o grande psicólogo que popularizou muito essa questão da inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele vai dizer que o motor, o fator primordial, né? A vida corre por muitos suavemente, se você tiver boa inteligência emocional. E aí eu quero fechar nesse quadro com vocês. Os 5 componentes da inteligência emocional, como definidos por Daniel Goleman. Eu gosto muito desse escritor, que ele tem muito a nos ensinar, e foi quem mais popularizou isso, pessoal. Olha só. Quero fechar isso aqui com vocês, que é a parte final da nossa aula. Primeira coisa, para desenvolver a nossa inteligência emocional. Autoconsciência. Você sabe o que é autoconsciência? Refletir sobre si mesmo. Você faz isso ou você reflete depois de uma ação sua? Na sua questão introspectiva, você faz sua autoanálise? Você faz autoconsciência? O que é autoconsciência, então, Esdras? Autoconsciência é você se analisar, se permitir fazer sua análise antes de qualquer ação. Você faz isso? Segundo, autorregulação. O que é isso, Esdras? Você controla e monitora suas ações, não é emoções, é a ação diante de uma emoção. Ou seja, a ação diante de uma emoção, você, então, se autorregula ou você extravasa de uma vez diante de uma emoção. Como eu falei, a emoção, em 30 segundos, você tem aquele tempo para ter uma questão de resolvê-la. É a ação, então, para ser controlada e não a emoção. Eu vou ser mais claro com vocês nesse ponto, pessoal. Entenda o que a emoção faz diante de uma situação como essa. Presta atenção que aqui vai ser o ponto fundamental para você entender esta aula. Se você está achando um pouquinho complicado, vai entender tudo agora. Preste bem atenção. Por favor, Greg, me dá um vídeo maior para o pessoal entender. Coloca aí um vídeo maior para o pessoal olhar direitinho para mim, para entender. Imagine você numa sala de reunião, você na igreja com um grupo de 20, 10, 15 pessoas. Imagine você numa sala de aula com 40 alunos, ou imagine você, chefe de uma empresa, diante de uma mesa redonda com 10, 15, 20 pessoas. Começa uma discussão. É isso, aquilo, outro. De repente, você faz assim, gente, vamos parar por aqui. Vamos parar. Vamos dar um tempo. Depois a gente retoma a discussão. Aí você retoma com a cabeça mais fria, mais racional, porque toda discussão sai do campo racional para o irracional. Você normatiza as coisas, raciocina e aí conduz a reunião novamente de maneira mais tranquila. E chega a dar aquela respirada. O que foi isso? Isso foi, você acessou sua inteligência emocional. Sabe o que sua inteligência emocional fez? Antes que você partisse para uma agressão, abrir pornofonia,
mandar todo mundo para aquele lugar, bater na mesa, como muitos fazem. Sua inteligência emocional foi acessada, sua emoção fez assim, peça um tempo, você pediu um tempo, tranquilizou todo mundo, saiu, voltou novamente, isso graças à inteligência emocional. É a forma pela qual você se utiliza dela para, na hora da ação, você saber fazer a coisa certa, porque ela orientará as suas ações antes que você bata na mesa ou diga qualquer coisa. Por isso que quem trabalha no setor de RH, em recursos humanos, tem que ser alguém que saiba lidar com a inteligência emocional. Nem sempre aquela pessoa que é agressiva, gente. Fulano é muito agressivo, é a pessoa que não presta. Não, ele presta. Vamos usar essa maneira dele mais agressiva para o setor de venda. Vamos canalizar, então, ele, então, com esse setor de venda, que tem essa forma agressiva, pode ser um grande funcionário, ou na igreja, alguém que é mais, assim, agressivo, usar ele para um evangelismo de rua. Podemos usar essas potencialidades canalizando pela inteligência emocional, pessoal. Em psicanálise, nós chamamos sublimar. Se alguém é muito assim, peralta, alguém é muito assim nessa área de violência, podemos utilizar dessa forma. De maneira que também tem aquele que usa bastante a inteligência emocional, que tem aquele tom de acolher, de agrupar, algo mais coletivo. Então, cada um tem suas potencialidades, ou seja, cada um vai ter um perfil de inteligência emocional diferente do outro. Uns mais, outros menos, mas todos temos. E como é que eu faço, Égia? Treinamentos. É preciso fazer para ter a inteligência emocional a serviço de trabalhar suas ações. Olha outra coisa que ele bota aqui, motivação. O que é isso? É ação com motivo. Qual é o motivo? Põe ação para gerar uma motivação. Habilidades sociais. O que é isso, Égia? O que é uma habilidade social? É a habilidade de convivência. Você sabe conviver com as pessoas que não gostam de você? Olha aí um caso seríssimo para você refletir esta noite. Eu não suporto fulano. Eu não aguento ciclano. Eu não gosto nem ouvir fulano. Gente, isso aí é um tiro no pé na inteligência emocional. Você tem tudo para aprender com essa pessoa. Como é? Se a pessoa me odeia, não gosta de mim. Gente, é aí onde você vai administrar a emoção dele, sabendo o que ele é. Trabalhe isso, pessoal. Quando eu sei que uma pessoa não gosta de mim, eu me aproximo mais dele, porque eu faço ele a gostar de mim, de maneira que eu acesso a inteligência emocional, fazendo ele ver que eu não tenho nada para que ele possa me detestar ou odiar a minha pessoa. Percebeu, pessoal, como isso é rico, gente? É disso que eu estou falando na liderança, pessoal. Tá bom? Outra coisa, a empatia. Muita gente confunde a empatia com simpatia. Fulano é uma pessoa simpática. O que é uma pessoa simpática? Ele tratou bem, uma pessoa que foi educada com você. Isso é ser simpático. E o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você chorar o que o outro chora. É sentir a dor que o outro sente a dor. Isso é inteligência emocional acessada pela empatia. A empatia é você estar na pele do outro. Como é difícil hoje as pessoas fazerem isso. Como é difícil alguém escutar a história do outro. Você quer que as pessoas escutem a sua história, mas quando alguém vem contar a história dele, você não tem tempo, você não aguenta, você não suporta, você é impaciente. Inteligência emocional nos ajuda em tudo isso, pessoal. Você que é pastor de igreja, gente, você que é líder de igreja, desenvolva isso. É algo que a própria psicologia trabalha, pessoal. É algo que é acessado pela Bíblia, é muito mais rico, será a próxima aula que eu vou ministrar. Acessar pelos canais espirituais a nossa inteligência emocional. Portanto, gente, podemos ser mais fortes em alguma destas áreas que certamente temos potenciais em umas e deficiência em outras. Podemos ser, sim,
Como, pastor? Como podemos fazer isso, professor? Como? Tendo, então, como melhorar através de treinamentos e práticas, se permitindo gerenciar suas emoções e a dos outros, pessoal. Tá bom? Eu creio que esta nossa primeira aula, como abertura, eu já coloquei aqui coisas fundamentais. E quero citar aqui três palavras centrais desta minha aula para a gente recapitular. Primeira, qual foi, pessoal, que eu citei para vocês? Quem se lembra aí? Primeira palavra que eu citei para vocês: acessibilidade. Seja alguém acessível. Logo, você será um grande líder. Acessibilidade. Qual foi a segunda palavra que eu coloquei aqui para nós? Segunda grande palavra que a gente colocou aqui. Saber gerenciar. Gerenciar suas emoções e as emoções do outro. E a terceira palavra, qual foi, pessoal? Humildade. Para tudo. Se não tem humildade, meu irmão, não adianta nem estar comigo nesta aula. Ela é a porta que abre todas as portas externas e internas. As portas externas, porque os homens vão ver em você a sua humildade. E as portas internas, porque sua inteligência emocional abre-se-á diante de você, para que você possa ter mais sabedoria de lidar com as coisas. Portanto, pessoal, que Deus abençoe a todos. Nesta aula que nós ministramos, já temos aqui com 1h40 mas a próxima não teremos mais dificuldade de iniciar, porque todos já estão, e teremos, então, um novo módulo, que é o segundo módulo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite, reflitam nessas 3 coisas que eu falei aqui para vocês, tudo o que eu falei. Vou pedir para que o Gleison coloque no grupo do WhatsApp toda a nossa aula que foi ministrada em PowerPoint, tá bom? Como eu disse, pessoal, não dê outras pessoas, porque eles não fizeram nada por merecer. Use a inteligência emocional, tá bom? Fique com essa aula para você, para uso próprio, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula, às 21h30. Pastor Esdras. Sim, não, pois não. As perguntas vão ficar para a próxima aula ou vai ser respondido? O que é que o pessoal acha disso aí? Bora ver. Querem respostas agora ou para depois? Teve aqui 3 perguntas, pastor. Então bora. Dá para responder? O pessoal vai aceitar aí? Tranquilo, Jackson? Manda. Deixa eu ver aqui. Pode mandar. Aqui ainda não... Teve aqui a primeira pergunta, pastor. Só que aqui, como na minha... Ô, Gleice, todos ainda estão linkados comigo ou já terminaram aí? Eu disse boa noite. Não, ainda estão aqui, sim, ainda estão aqui. Pronto, então vamos lá. Vamos para as perguntas, então. Então, pessoal, deixa eu responder as perguntas para depois a gente ir. Estão aqui, estão dizendo para agora, pastor. Então, vamos lá. A primeira pergunta aqui, só que não aparece o nome, depois a pessoa pode colocar aqui que perguntou, ela perguntou assim, vou colocar aí na tela aí para o senhor, ó. A pergunta é assim: então podemos afirmar que a nossa herança genética é fundamental para desenvolver da inteligência emocional? Olha só, pergunta muito inteligente. A nossa herança genética é fundamental para desenvolver a inteligência emocional? Olha só, ela contribui sim, mas não é fator determinante. Preste atenção nisso. Os traços genéticos certamente marcarão a nossa vida, do que eu tenho do meu pai e da minha mãe, mas não será fator determinante para a inteligência emocional. E o que seria, então? O fator determinante será, então, nosso treinamento, a nossa prática e a nossa convivência com os homens, com as pessoas, com os grupos, com os departamentos. E isso, sim, nos ajudará a desenvolver de maneira mais eficaz a nossa inteligência emocional. Próxima pergunta. Aqui é a pergunta do pastor Henrique Nunes. Manda para mim. Está aí na tela. A humildade seria uma forma de
polenizar a mente do outro para fazê-la produzir? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A humildade seria uma forma de polenizar. Ele quis dizer polemizar, isso aí, de fazer de polêmica, é isso? A humildade seria uma forma de polemizar ou polarizar. Peraí, viu? Deixa eu entender isso aqui direitinho. Peraí. Polemizar, eu conheci a palavra, mas polemizar. Viu? A mente do outro para fazê-lo produzir? Não. Eu já estou entendendo o que ele está dizendo aqui. Não, 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 não. A questão de fazê-lo produzir não parte pelo viés de você querer incutir na cabeça dele ou, de alguma forma, querer fazer ele entender que você é uma pessoa humilde. Essa coisa se processa de maneira natural. Deixa eu explicar isso aqui. A humildade, ela não é implantada no outro. A humildade não é colocada na cabeça do outro. A humildade, ela é acessada pelo que você é. Lembra da palavra que eu falei, acessibilidade? Mas o senhor não falou para a gente sobre a semente? Sim, a semente que eu planto no outro, não estou tirando de mim para plantar, mas ele em mim vê isto e auto se implanta a semente, porque a humildade nunca deve ser uma coisa que eu estou impondo, mas que ele, ao me ver, ele, ao ter o acesso à inteligência emocional, percebe em mim esta humildade. Então, ele mesmo fará produzir isso. Ou seja, ele, ao ver em mim... Vamos citar aqui o caso de Jesus. Jesus, como era uma pessoa altamente humilde, os discípulos viam nele esta humildade e imitavam. Logo, produziam os discípulos. Por quê? Porque, pelo viés da inteligência emocional, via em Cristo como um exemplo de humildade, via em Cristo um referencial. Então, o ser humano precisa de referenciais para produzir. Então, tendo em vista a humildade em Cristo, os discípulos copiavam e reproduziam, e frutificavam, produziam. É isso que eu estou querendo colocar. Então, a humildade, dessa forma, é, então, a que eu estou colocando para você entender. Próxima. A irmã Maria Mary colocou assim: pastor, o líder já nasce líder ou se torna líder? Não, ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Isso aí eu vou falar na próxima aula, que tem como tema onde nascem os líderes. Onde eles nascem. Mas deixando bem claro, ninguém traz no seu DNA, na sua genética, os genes da liderança. Isso foi muito falado no período da Idade Antiga e Medieval, porque já vinha de berço a liderança. Só que isso já foi descartado, isso não existe, não há comprovação nenhuma científica, nada disso, tá bom? É como a velha história que diz assim, fulano já nasceu com o dom da oratória, já nasceu com a oratória. Não, ninguém nasce com o dom da oratória. É outro curso que eu ministro sobre falar bem, oratória, quando eu falo de Ésquilo, o grande orador grego que tinha um queixo, que ele botava no queixo para fazer falar bem, para que suas palavras não tivessem dislalia. Então, ele usava um queixo no queixo para articular bem as palavras. Se tornou um grande orador. E aí, ele nasceu para ser orador? Não existe essa. Ninguém nasce para ser líder. Ele torna-se um líder mediante prática, esforço, busca. Tudo isso são requisitos para se tornar um grande líder ou um grande orador. Amém? Tem uma última pergunta, pastor. Eita, ainda tem mais. Vai lá. A última pergunta aqui, deixa eu ver, a irmã Creuza Souza. Pois não. Vou colocar aí na tela. Podemos atribuir vários problemas conjugais a uma falta de liderança
Opa, olha aí um ponto, com toda certeza. Se houvesse aí a inteligência emocional, saberia ouvir e escutar o cônjuge. Então, o que é que acontece? Problemas conjugais, sem dúvida, tem um problema seríssimo aí de crise de liderança. O que foi que eu falei de crise de liderança? Se nessa casa tem crise de liderança, então há um distanciamento entre a mulher e o marido. A pergunta é, quem manda nessa casa? É o homem ou a mulher? Porque dois não podem mandar. Um reino dividido não pode subsistir. Logo, esta casa, esta família, este lar tem um conflito muito grande de liderança. Ou seja, é preciso, então, dialogar para que esta crise se torne, criar situações para que haja convergências e não divergências. Posso despedir do povo? O povo aí é fiel, hein, Gleison? Quantos estiveram comigo aí, Gleison? Pastor, quantos tiveram? Até 38, foi até 38. Muita gente não acessou, né? Uhum. Mas tudo bem. Não. Posso me despedir do povo aí, Gleison? Tem uma última, ela perguntou assim, o Sidney Caranini. Ah, foi uma mulher que entrou agora, está aqui. Então, inteligência emocional é algo que se adquire posterior ao conhecimento construtivo e contínuo. Não é nato. É isso? Sim, perfeitamente, se você está colocando aí. Perfeitamente. Está aí, muito bem. Gostei dessa sua pergunta, que já se torna uma resposta, viu? O conhecimento intelectual que nós já temos, que é construtivo e é contínuo, que você colocou aí, isso que está nato, então, é preciso você trabalhar a inteligência emocional. É algo que se adquire posteriormente ao conhecimento construtivo e contínuo. Perfeito isso aí. Não precisa, olha, eu não vou acrescentar mais nada. É justamente isso aí que você colocou. Tá bom, Sidney? Perfeito. Próxima aula vamos falar mais disso aqui, tá bom? Que creio que tem muita coisa para a gente aprender. Ok, Gleison? Ok, pastor. Muito bem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Próxima live, próxima aula, terça-feira que vem, às 9h30. Vamos começar no horário certo. Todo mundo já sabe. Não precisa mais de link, né, Gleison? Isso. Só os que ainda não entraram, se lá no grupo alguém conhece alguém do grupo lá, quiser enviar, informar logo para poder acessar logo, né? Acho que teve algum, não sei se teve algum que ficou sem acessar, mas o que nós contamos aqui, acho que quase todos acessaram, pastor. Pronto, então vamos fazer assim, Gleison. Próximo vai começar de 9h30, vai terminar 10h30. Demorou porque a gente esperou as pessoas entrarem, viu, pessoal? Por isso que demorou. Mas agora não precisa mais. Tá todo mundo tranquilo. Vai começar de 9h30. Já pode entrar lá. Vai estar eu e o Gleison já com nova plataforma. Gleison, pode colocar no grupo, então, esse presente que eu vou dar aí, o grupo aí, tá bom? Toda a aula que foi ministrada aí, no PowerPoint, para todo mundo aí. Repetindo, não use isso nas igrejas, é um trabalho seu, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Parabéns aí, obrigado ao pessoal de Portugal, pessoal aí de Uruguai, Paraguai, Maranhão, pessoal aqui de Pernambuco, pessoal de outros estados, Teresina, enfim. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Logo após a live, irmão, estaremos disponibilizando no grupo o material.